Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo, na verdade, é um bate-papo a respeito de neuroblastoma, para a gente tentar entender o neuroblastoma. Pelo nome, neuroblastoma, oma significa tumor, blasto é uma célula primitiva, uma célula que vai dar origem a outras células, uma célula primitiva. E neuro é diferenciação neuronal. Então, neuroblastoma seria um tumor formado por células neuronais primitivas. Mas para entendermos melhor, temos que retornar até a embriologia. Devemos lembrar que a formação do embrião, nós temos inicialmente 2 camadas e depois 3 camadas, né? Um disco formado por 3 camadas de células. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme, na região dorsal, ela forma uma invaginação que depois se funde e forma um tubo. E acima dela, a ectoderme fecha. Então, esse tubo é o tubo neural. É formado por um neuroepitélio. Algumas células que se invaginaram, elas não fazem parte desse tubo, elas ficam paralelas ao tubo, formam grupamentos de células ao lado do tubo. Então você vai ter o tubo neural e ao lado dele você vai ter grupamentos de células que formam as cristas neurais. Em cada dermátomo você vai ter cristas neurais. Essas células são células primitivas que vão dar origem a várias outras células. Esse é o nosso foco, essas células primitivas da crista neural. Elas vão dar origem a neurônios, que são neurônios dos gânglios dorsais dos nervos espinhais, né, dos nervos periféricos. Elas dão origem às células ganglionares, né, que são neurônios que formam gânglios dos troncos simpáticos, que formam 2 filetes, né, 2 troncos ao lado das vértebras, né? Então você tem os corpos vertebrais, né, coluna vertebral com os corpos vertebrais, e ao lado você tem os troncos simpáticos. Esses troncos têm gânglios. Essas células ganglionares são formadas derivadas das células da crista neural. E elas também migram para dentro das adrenais. E a medula adrenal é formada por células que migraram da crista neural. A medula adrenal, que vai produzir adrenalina e noradrenalina, ela entra dentro da adrenal e vai parar lá no centro da adrenal. Essas células da crista neural primitivas também originam as células de Schwann ou de Chivan, que são células que produzem mielina, formando uma bainha de lipídio, né, que é a bainha de mielina, e essas células ficam sempre adjacentes aos neurônios, aos axônios dos neurônios, e formam a mielina que reveste esses axônios nos nervos periféricos. Também os melanócitos se originam dessas células primitivas da crista neural. Como elas são distribuídas em cada dermátomo, os melanócitos originam dela e migram pelos dermátomos e aí chegam até a pele, né, e ficam ali na camada basal da pele, onde produzem melanina, que vai dar a coloração da pele. Também está presente nos olhos, também está presente na meninge. E algumas células da crista neural também são responsáveis pela formação de outros tecidos, né, de tecidos mesenquimais, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, principalmente na região da face, da cabeça e pescoço. Ok, então, entendendo isso, fica fácil da gente compreender que algumas células primitivas da crista neural podem sofrer um processo de malignização, um processo de neoplasia e originar neoplasias, que vão ser as neoplasias da família do neuroblastoma. Por que da família do neuroblastoma? Porque há um contínuo entre
a lesão benigna, bem diferenciada, e a lesão maligna, indiferenciada. Então, se a célula que se degenerar, começar a proliferar, formar o tumor, ela for muito primitiva, muito indiferenciada, for um neuroblasto muito indiferenciado, ela vai originar um neuroblastoma. E esse neuroblastoma, ele pode ser classificado também em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado, né? Tem vários graus de diferenciação, com vários graus de prognóstico também. Existem até fatores de risco que estão relacionados ao prognóstico da evolução desse neuroblastoma, mas de qualquer forma é um tumor maligno. Se essa célula que originou esse tumor, ela for muito bem diferenciada, ela vai para o polo benigno, ela vai formar um tumor de células ganglionares, que é o ganglioneuroma, que vai ter células ganglionares e células de Schwann, e não vai ter neuroblastos. Vai ter neurônios bem diferenciados e células de Schwann bem diferenciadas. É um tumor benigno, um ganglioneuroma. E entre esse e o neuroblastoma existe uma quantidade grande de possibilidades. Então, são os ganglioneuroblastomas, que vai ter uma certa quantidade de células ganglionares bem diferenciadas, de células de Schwann também, e uma certa quantidade ou grupamentos de células indiferenciadas, que são os neuroblastos. De qualquer forma, é um contínuo, né? De qualquer forma, todos esses tumores, eles são geralmente encontrados em crianças pequenas, geralmente abaixo dos 5 anos, podem ser encontrados inclusive em fetos, e a localização vai refletir exatamente a localização da crista neural e dos locais onde ela manda as suas células, que vai ser principalmente a adrenal. Então o neuroblastoma vai ser localizado principalmente na adrenal e na topografia dos troncos simpáticos, nas regiões paravertebrais, que pode ir desde a região do pescoço, mediastino, retroperitônio. E alguns outros locais mais raros, onde existem células ganglionares, também podem originar neuroblastoma. Existem relatos aí de neuroblastomas viscerais, que se originam a partir de células primitivas ganglionares que estão nas vísceras, mas é a raridade. A regra geral é que neuroblastoma se origina na adrenal ou nas regiões paravertebrais. Ok? Então, eu acredito que com esse nosso bate-papo seja possível ter uma ideia melhor do que é o neuroblastoma, de onde ele se originou e que ele não é um tumor isolado, ele faz parte de uma família, né, de um contínuo de tumores, que vai desde tumor benigno até tumor altamente maligno. Ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.